Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje é Renascimento e reformas religiosas na Europa. Esses dois tópicos, eles são importantes para a gente entender o início do período histórico da Idade Moderna. Isso mesmo, esse período que vem na sequência ali do final da Idade Média. A Idade Moderna ela é marcada pelo absolutismo, que é algo que aborda a questão política. É também importante ser analisado através da formação dos grandes estados, que também está relacionado, atrelado à questão política. Mercantilismo, que é a questão econômica. Reformas religiosas, que pelo próprio nome já diz, é a questão do campo religioso, a questão de como as instituições religiosas estavam funcionando na Europa e, por último, o próprio Renascimento, que pega essa esfera cultural, a esfera das artes, a esfera das ciências, enfim. Vamos ao ponto central da nossa aula de hoje. Partindo pelo Renascimento, nós temos ali que explicar a questão do próprio nome em si, certo? Renascimento do quê? Bom, dentro da visão das pessoas que debatiam essa corrente na época, nós temos ali a ideia de que eles estavam retomando a reflexão sobre as obras, sobre os grandes pensadores, sobre tudo aquilo que foi desenvolvido pela cultura greco-romana. E dentro da cultura greco-romana, o que era mais abordado ali pelos filósofos, pelos cientistas em geral, pelos artistas também, era a questão da razão e a questão do homem no centro das indagações, das buscas por respostas, certo? E dentro disso, da questão do homem como centro das respostas, nós temos o conceito do antropocentrismo. Esse antropocentrismo ele vai rivalizar com o teocentrismo. O teocentrismo é o Deus como o centro de respostas, o centro das verdades. Essa ideia de Deus no centro das respostas, no centro das verdades, ela é estabelecida pela ideia de que a Igreja Católica era soberana durante todo o período da Idade Média. Isso mesmo, o período que antecede todo esse movimento aí cultural do Renascimento. E dentro da Idade Média, nós temos também a concepção, a alegação dessas pessoas que estavam no movimento do Renascimento, de que todo aquele período da Idade Média é um período de trevas, um período de trevas no sentido não da religião em si, mas justamente na questão de trevas de conhecimento, de ciência, já que todo o conhecimento, toda a ciência, ela de certa forma estava atrelada à própria Igreja Católica. Os grandes filósofos, os grandes escritores, eles estão ligados à Igreja Católica, à cultura eclesiástica, certo? E com isso, as outras pessoas que não estavam ligadas à Igreja Católica durante o período medieval, elas eram perseguidas e não tinham a sua a voz, de certa forma, se propagando ali nos ouvidos das pessoas, já que elas eram rapidamente abafadas. Bom, então o Renascimento, como já falei para vocês, ele tem essa perspectiva de valorização da verdade, valorização da razão, certo? E o homem no centro das respostas. E tudo isso é, de certa forma, trabalhado numa contraposição ao que eles criaram de imagem a respeito da Idade Média, já que o conceito de Idade das Trevas é sim algo que foi dito por eles e depois propagado por muitas pessoas ao longo da história, mas hoje em dia ele caiu por terra. Segundo os historiadores mais contemporâneos, esse conceito de Idade das Trevas é um conceito ultrapassado, já que tem muitas coisas importantes a serem
né, estudadas e valorizadas a respeito, né, da Idade Média, certo? Bom, dentro dessa questão do renascimento, do antropocentrismo, outro conceito que deve ser abordado é a questão do humanismo. O humanismo ele está dentro do renascentismo ou do renascimento, certo? O humanismo é aquela linha mais ligada aos escritores e aos cientistas. Como eu falei, o renascimento, ou o movimento renascentista, ele aborda toda a cultura europeia. Isso inclui os artistas em diversas áreas e o pensamento, né, que vai estar se aproximando mais das pessoas na Europa. Isso não significa que o povão chegava a ter, né, contato com as ideias renascentistas, mas as classes mais elitizadas, elas tinham acesso a essa cultura renascentista que vai inovar nos padrões artísticos, certo? E o movimento humanista, bebendo da fonte dessa questão ali do homem, né, no centro das questões, a questão da verdade, a questão da razão, a ciência ela vai conseguir ali, né, se desenvolver bastante a partir desse movimento também humanista. O detalhe é que a Igreja Católica ela não foi totalmente abafada por esse movimento. Muito pelo contrário, a Igreja Católica ela ainda tinha uma estabilidade muito grande perante a sociedade, certo? Ela era muito influente naquela sociedade, perseguia pessoas ainda dentro desse período. Mas o renascentismo, o renascimento, ele, de certa forma, ele é um exemplo e, ao mesmo tempo, um movimento que abre uma brecha para as contestações. E essas mesmas contestações, elas vão surgir dentro da própria igreja, dentro da própria religião, certo? Dentro dessas críticas, né, é legal a gente levantar o nome, né, da figura mais importante em termos de reforma, em termos de discussão sobre religião naquele contexto, que é o Martim Lutero. O Martim Lutero, ele era um monge da Igreja Católica que residia e trabalhava ali na região dos Principados Germânicos. Eu falo Principados Germânicos, eu estou falando da região que hoje seria a atual Alemanha, que ainda não era unificada naquela época. E o Martim Lutero, ele, primeiramente, né, ele não é o cara que vai tirar as ideias ali do nada, ele já vai ter uma influência do Wycliffe, ele vai ter uma influência do Agostinho, ambos, né, já vinham desenvolvendo essas ideias durante o período da Idade Média, certo? E essas ideias, elas buscavam ali, de certa forma, o que é uma liberdade de interpretação da própria Bíblia e também já davam a cutucada nessa questão ali, né, do perdão do pecado. Bom, então ele pega, né, esses pensadores, essas pessoas ali que, né, influenciaram ele e ele vai, né, fazer uma crítica daquilo que ele estava visualizando naquela época em que ele vivia. O que ele visualizava e o que incomodava tanto o Martinho Lutero? A venda das indulgências. A Igreja Católica ela tinha já durante muito tempo, até aquele contexto do Martinho Lutero, tinha o hábito de vender o perdão aos pecados. Então, né, se você fosse um pecador que tinha muitas terras ou tinha títulos, dinheiro, enfim, você poderia de alguma forma conseguir o perdão dos seus pecados a partir do momento que você entregasse uma parte dessa riqueza para a Igreja Católica. Então a Igreja Católica estipulava um preço e, né, as pessoas pagavam em troca, né, desse pedaço no céu, em troca do perdão dos pecados. Além disso, Martim Lutero ele também vai criticar a própria legitimidade dos membros da Igreja Católica, já que existiam vários escândalos ali de luxúria dentro ali de determinadas localidades, determinadas igrejas, por parte de representantes da Igreja Católica.